Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Novamente, uma nova ferramenta para que você tenha autoconhecimento, tenha conhecimento sobre o outro e aplique isso dentro da ótica das relações. O autor do livro, ele traz a seguinte frase: dentro de cada criança há um tanque emocional, esperando para ser cheio de amor. Se ela se sentir amada, desenvolve-se anormalmente. Porém, se seu tanque de amor estiver vazio, ela apresentará muitas dificuldades. Diversos dos problemas de comportamento de uma criança provém do fato de seu tanque de amor estar vazio. E aí o que acontece? O ser humano, ele possui um tanque, uma reserva. É como se a gente fosse um próprio smartphone, um próprio celular, onde a gente tem uma bateria de amor. Só que tem pessoas que enchem um tanque de uma forma, tem pessoas que carregam esse tanque de uma outra forma. Às vezes o carregador é igual um carregador de iPhone, às vezes o carregador pode ser igual um carregador, sei lá, de um celular Android, às vezes é um formato de carregamento totalmente diferente. Então a gente precisa entender como é que as pessoas se sentem valorizadas. Então quando a gente fala aqui de 5 linguagens do amor, são as 5 linguagens pelo qual a gente pode expressar valor pelas pessoas e como essas pessoas podem se sentir valorizadas. Então, eu só carrego aquela pessoa, só encho de valor aquela pessoa quando existe uma congruência entre o padrão de carregamento dela, o padrão como ela recebe amor, recebe valor, e o padrão como eu emito valor, certo? E quando a gente não faz isso, né, começa a surgir esses pequenos desconfortos, essas pequenas discussões, essas pequenas brigas no nosso dia a dia. E muitas vezes não é porque você não ama, não é porque você não valoriza a outra pessoa, mas porque você está comunicando de uma maneira totalmente diferente. E aqui a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas 5 linguagens que existe para que você se identifique e, claro, que você faça um teste, né, e descubra qual é a sua linguagem do amor. E aí, super importante, né, reforçando, a gente tem vários anexos, tem várias atividades, vários testes que a gente está anexando aqui em cada uma das aulas. Então dá uma conferida nos anexos que com certeza vai ter um teste aqui das 5 linguagens do amor para que você descubra qual é a sua linguagem do amor principal. Certo? A primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Tem pessoas que só se sentem valorizadas quando recebem elogios. Então você precisa entender se com quem você convive se sente mais feliz quando você elogia elas ou você mesmo. Se você se sente feliz quando você é elogiado, ou então justamente o contrário. Quando uma pessoa fala algum tipo de palavra para você, você acaba se sentindo deslocado, desanimado quando é uma palavra ruim, certo? Então, parabenize as pessoas quando você identifica que essa pessoa tem essa linguagem do amor. Que tem essa linguagem do amor que é as palavras de afirmação. E normalmente quando você dá amor, você recebe amor, né? Então, uma forma de você identificar isso na outra pessoa é fazendo essa experimentação. Então avalie como a outra pessoa reage quando você traz essa palavra de afirmação para ela, quando você valida ela, quando você dá parabéns para ela, quando você diz que, sei lá, ela é a pessoa mais incrível do mundo, certo? Então elogie as pessoas, que de fato isso vai ajudar a melhorar muito os relacionamentos. Entenda se faz sentido também para a pessoa com que você quer se relacionar. Outra linguagem do amor, tempo de qualidade. Tem pessoas que não estão nem aí para o que você fala, mas elas querem você perto. Então, pessoas que têm a linguagem do amor, de tempo de qualidade, quer que você simplesmente esteja ali, presente com ela, sendo companheiro dela ou companheira dela, e realmente é um momento de conexão. Então, não é tipo eu estar do lado da pessoa mexendo no celular, entrando nas redes sociais, mas é estar vivenciando aquele momento com a pessoa. Então, entenda se a pessoa com que você se relaciona tem essa linguagem do amor ou não. E aqui quando eu falo de relacionamento, não é necessariamente um relacionamento de marido e mulher, de namorado e namorada, mas isso pode também acontecer com amigos, com pessoas do teu contexto familiar. Então, tem pessoas que vão se sentir mais valorizadas quando você está ali um tempo junto com ela. Então, separa um espaço na tua agenda para estar com as pessoas com que você ama.
E claro, também é importante você entender, né? Se essa é a tua linguagem com que você gosta de ser valorizado, você precisa também aprender a saber pedir esse tipo de coisa das outras pessoas. Linguagem do amor dos atos e serviços. Então, tem pessoas que expressam amor e se sentem valorizadas quando elas são servidas. Então, às vezes fazer um café da manhã, às vezes fazer um pequeno favor, carregar uma sacola de compras. Então, tem pessoas que a forma de dizer que te amam, que gostam de você, é fazer coisas por você, é te servir. E tem pessoas que só são valorizadas, se sentem valorizadas quando isso também acontece. Quando a outra pessoa serve e faz outras coisas, né, pequenos atos para você. Então, atos e serviços é extremamente importante que você entenda que vai muito mais além do que você fazer um trabalho braçal que talvez você não goste, mas sim de muitas vezes valorizar uma pessoa que você ama ou que ama você, certo? Então, faça algumas coisinhas, faça pequenos favores para outras pessoas, tenho certeza que as pessoas vão estar se sentindo valorizadas. Outra linguagem do amor, presentes. Tem pessoas que só se sentem amadas quando recebem presentes. Não necessariamente precisa ser o maior presente do mundo. Então pode ser uma lembrancinha quando você viaja, pode ser uma flor, pode ser um livro. Então pequenos gestos no dia a dia vão fazendo com que aquela pessoa se sinta valorizada. Tem pessoas que gostam de receber comida, então talvez pedir um iFood, um jantar para uma outra pessoa. Então pense bem no que é que essa pessoa gosta, como você pode adaptar isso à linguagem do amor dessa outra pessoa, e não precisa ser uma coisa milaborante, coisas pequenas, singelas do dia a dia podem ser feitas, como bombom, chocolate. Entenda também se essa é a tua linguagem. Toque físico. Essa linguagem do amor são pessoas que gostam de estar abraçadas com outras pessoas. Então, são pessoas que têm essa característica de gostar muito de abraçar, de gostar muito de pegar nas outras pessoas. Então, entenda se a outra pessoa gosta desse toque físico, ou então se você mesmo gosta desse toque, né? E atenção, pode ser que a outra pessoa também tenha uma linguagem do amor totalmente diferente e tocar na outra pessoa vai ser algo invasivo. Então, tenha essa sensibilidade, tenha esse sentimento e entenda se faz sentido ou não para aquele relacionamento que você tem com aquela pessoa, um abraço, um aperto de mão ou qualquer coisa do tipo, porque realmente em algum momento pode gerar constrangimento, certo? Então, se a pessoa tem essa linguagem do amor, então chega mais junto, troca o aperto de mão por um abraço, então anda de mão dada se for um relacionamento mesmo sério, um namoro, um casamento. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua vida. Lembrando que a gente tem um teste aqui em anexo para que você possa entender qual a sua linguagem do amor e também você pode também, a partir disso, tentar identificar qual é a linguagem do amor das outras pessoas que estão aí ao seu redor. O que é importante compreender? Muito importante, né? Qual a linguagem pela qual as pessoas que estão ao seu redor se sentem valorizadas? Qual a linguagem por qual as pessoas expressam valor? Então, pode ser que ela goste de se expressar de uma forma e goste de se sentir valorizada de uma maneira diferente. Então, tenta entender como é que funciona cada uma dessas pessoas. E aí, começa a entender também sobre você. Então, como é que você se sente valorizado? Se é através de presente, se é através de toque físico, se é através de, sei lá, palavras de afirmação. E como você gosta de expressar o seu valor, se é através de um toque também, se é através de uma palavra, se é através de um presente. Então, existem essas inúmeras possibilidades e, claro, como eu venho falando, né? Nada é estático, nada é específico, o ser humano é muito complexo e normalmente você tem aí uma linguagem do amor principal e pode ter ali uma secundária que pode te ajudar também a recarregar a si mesmo e ajudar a recarregar também as outras pessoas que estão ali ao seu redor. E quando a gente fala dessa grande carga de autoconhecimento que a gente vem trazendo aqui, tanto no perfil comportamental, tanto nas 5 linguagens do amor, é uma carga de autoconhecimento sim, mas é um autoconhecimento que deve ser aplicado num contexto social e muitas vezes a gente precisa aprender a falar, a comunicar isso para a melhor maneira e dizer para a pessoa, olha, não é dessa maneira que eu gosto de ser tratada, eu gosto de ser tratada dessa maneira. E isso é preciso ser feito com muito jeito nos relacionamentos sociais. E é por isso que a gente vai aprender um pouco sobre comunicação não violenta,
na nossa próxima aula, que é uma ferramenta poderosíssima para resolver conflitos e para melhorar relacionamentos de uma maneira geral. Então a gente se encontra lá.